Bom, pessoal, antes de começar a ler essa carta bizarra que o Bolsonaro enviou ao atual presidente dos Estados Unidos, o Biden, eu quero dizer que para a gente combater o desmatamento, os incêndios florestais, ajudar realmente a natureza, o planeta, a gente não pode combater quando o negócio já aconteceu. Esses investimentos que o Brasil precisa, que nós precisamos da força de todos, todo o povo brasileiro, o mundo todo precisa se unir realmente para combater o desmatamento, para combater as queimadas, principalmente nos períodos sazonais. Só que quando a gente fala em combater, muita gente entende que é chegar junto na hora que está acontecendo. Quando o incêndio começou, né? O que normalmente a gente vê na televisão, esse combate ao desmatamento, por exemplo, a gente vê o combate quando as árvores já foram cortadas, quando elas estavam indo para o seu destino de forma ilegal, não é mesmo? Então, quando a gente fala em combate ao desmatamento, combate aos incêndios, principalmente nos períodos sazonais, nós temos que enfatizar e criar situações alternativas muito bem preparadas, né, com uma equipe muito bem preparada, uma equipe grandiosa, equipes de reserva. Então, assim, o que eu quero dizer é que tem que ter uma preparação antes das coisas começarem a acontecer. Ok? Uma prevenção, isso que eu quero dizer. Tem que ter uma equipe já prevenida, já preparada, não para combater o que já aconteceu. Nós temos que criar condições alternativas muito bem eficazes, usando principalmente as tecnologias, para identificar antes de começar. Ó, em tal lugar ali não chove, nós estamos num período sazonal de queimadas. Usar drones, ampliar uma fiscalização muito grande com drones. Poxa, meu, a gente tem uma facilidade hoje, concordam? Com o desenvolvimento de drones, que acredito eu que devem usar pouco recursos muito menores do que um helicóptero, por exemplo, aviões. Concordam comigo? Então a tecnologia, acredito eu, que ela pode ajudar bastante hoje, em 2021, a criar alternativas muito mais eficientes para chegar antes dos fatos. Não na hora ou depois que aconteceu, porque aí a merda já está feita, concorda comigo? E depois, o que adianta? Vamos contabilizar o prejuízo? Vamos ficar chorando? Não, a gente tem que fazer a gente chegar antes dos fatos. Bom, pessoal, eu não me apresentei, eu sou Marcão. Muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 15 de abril de 2021. Nós estamos aí começando amanhã a gente começa a primeira quinzena, a segunda quinzena do mês de abril, e entramos no período sazonal aonde acontecem as queimadas. E aí vem a questão: será que nós vamos presenciar? Será que a imprensa vai começar a noticiar todo aquele desastre que aconteceu no Pantanal o ano passado, em 2020? O Bolsonaro enviou uma carta aí para o atual presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, que na minha visão, no meu entendimento, se trata de uma carta bizarra. Ele abaixa o tom, né? Ainda bem que ele abaixou o tom, ele pela primeira vez teve um comportamento diplomático com o Joe Biden desde quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, mas a sua carta, no entanto, ela, na minha visão, no meu ponto de vista, ela é extremamente vazia. Não firma nenhum compromisso, né? Quando a gente fala em compromisso, no meu entendimento, pelo menos eu acho que faria dessa forma. Eu iria no cartório
assinaria realmente um compromisso como presidente da República, como governador do estado, como prefeito de um município, assinaria em cartório as ações e os compromissos que estou afirmando, né, com a nação, com o estado, com o município, para o combate ao desmatamento, com ações tais que começam tais dias, tais horas, com fulano de pessoas, com uma quantidade enorme de drones, enfim, todos os equipamentos que estariam ao meu dispor, né, para afirmar realmente um compromisso no combate ao desmatamento, no combate às queimadas em períodos sazonais, para a gente não continuarmos a ver esses horrores que a gente viu o ano passado e os anos anteriores também, porque não se trata somente de governo Bolsonaro, tá? Se trata de todos os governos. Basta a gente olhar aí o mapa do INPE que a gente vai ver as situações de todos os anos. Teve ano que bombou, teve ano que ficou numa média, teve ano que foi baixo, aí no outro ano começou a aumentar, voltou a ficar acima da média, e estourou, bateu recorde. O ano passado ultrapassou um pouco a média. A questão principalmente foi em cima do Pantanal. A coisa horrível que aconteceu no Pantanal. E aí vem a questão. Porque o governo do Bolsonaro vai passar. Mas não devemos deixar passar essas falhas que ele está cometendo. Principalmente quando os seus aliados aí, como Ricardo Salles, em algumas declarações, fez com que alguns países cancelassem o envio de verbas que já era concedido ao Brasil para nos auxiliar no combate às queimadas e principalmente ao desmatamento. Só que é como eu disse no começo do vídeo, o que adianta a gente chegar depois? O que adianta a reportagem, os policiais, né, todo o aparato que vai auxiliar no combate dessas coisas chegarem depois que o crime aconteceu? Depois que a merda aconteceu, não resolve nada. E é isso que a gente precisa resolver. Nós precisamos mudar esse esquema de combate. Precisamos nos antecipar. Precisamos de verbas realmente, uma verba grandiosa, mas não de acordo com o que o Bolsonaro escreveu. Certo? Para mim é uma carta, parte dessa carta é extremamente bizarra. Vamos ler aqui para mim analisar em relação a isso que eu estou mencionando para vocês. Em carta a Biden, Bolsonaro diz que o Brasil deve ser pago. Como assim? Mas os países já não ajudavam o Brasil? Como Noruega, Alemanha, enviando verbas para o combate aos crimes ambientais, mas depois das declarações do Ricardo Salles, esses países cancelaram isso. Agora, o Bolsonaro, nessa carta, descreve que tem que ser pago por serviços ambientais ao planeta. Olha só que bizarro, meu. A nossa casa, é isso que eu não entendo de algumas pessoas, e o Bolsonaro é uma dessas pessoas. A nossa casa é o planeta, não é no CEP, né? Não é no endereço tal, no número tal. A nossa casa é o planeta. É assim que todo mundo deve pensar. É assim que todo mundo deve agir, principalmente no combate aos crimes ambientais. No documento Bolsonaro diz que seu governo se compromete a eliminar o desmatamento ilegal no país até 2030, mas que isso passa diretamente pelo apoio de outros países, principalmente repasse financeiro. Em uma carta escrita em primeira pessoa e enviada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, às vésperas da cúpula do clima, o presidente Jair Bolsonaro tenta pintar um cenário perfeito de sua gestão na área do meio ambiente, com uma Amazônia quase intacta e programas arrojados de prevenção, com o Brasil no papel de liderança mundial
no combate aos crimes contra a natureza. Brincadeira, né? No documento de 7 páginas, Bolsonaro perfila pretensos dados sobre áreas preservadas, matriz elétrica mais limpa, redução de emissões de gases de efeito estufa e conclui que o Brasil precisa ser pago pelos resultados alcançados. Então o Brasil deve pagar também aos outros países no caso de uma eficiência maior do que os nossos alcançados. Olha só que coisa bizarra. É inacreditável um negócio desse. Inspira-nos a crença de que o Brasil merece ser justamente remunerado pelos serviços ambientais que seus cidadãos têm prestado ao planeta. Bom, isso não deve ser remunerado, porque, como eu disse, o planeta é a nossa casa. Nós temos a obrigação de, como seres humanos que usam os recursos desse planeta de forma gratuita, nós temos a obrigação de cuidar dele. E não temos que ser remunerados para cuidar do nosso planeta, da nossa casa, do nosso quintal, dos nossos recursos, do nosso ar, da nossa água. É uma coisa, como eu disse, bizarra de se ver. No documento, Bolsonaro diz que seu governo se compromete a eliminar o desmatamento ilegal no país até 2030, mas que isso passa diretamente pelo apoio de outros países, principalmente repasse financeiro. Alcançar esta meta, diz Bolsonaro, abre aspas, e exigirá recursos vultosos e políticas públicas abrangentes, cuja magnitude obriga-nos a querer contar com todo o apoio possível, tanto da comunidade internacional quanto de governos, do setor privado, da sociedade civil e de todos os que comungam desse nobre objetivo. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Se, como creio ser o caso, a sua administração deseja associar-se a objetivo tão ambicioso como meritório, como o do desmatamento ilegal zero em 2030, apreciaria muito contar com seu engajamento pessoal nesta causa. Fecha aspas. Bolsonaro escreveu a Joe Biden. O Estadão apurou que a carta não foi bem recebida pela diplomacia americana. O pedido de dinheiro é exatamente isso, pessoal. Exatamente isso. Isso aqui pegou muito mal. Bolsonaro, ele pontuou quando ele baixou a bola com o Biden. Ele, de forma diplomática, baixou a bola, escreveu a carta, aí ele fez um ponto, porque ele foi humilde até o presente momento, coisa que ele não havia feito desde quando, quer dizer, ele nunca fez desde quando o Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos, ok? E aí agora ele abaixou a bola enviando essa carta como um respeito diplomático. Só que nessa carta, pessoal, ela é extremamente vazia. Realmente não existe nenhum compromisso. O Bolsonaro não está afirmando, nenhum compromisso. Ele não está se comprometendo oficialmente com o que ele está dizendo na carta. Como eu disse para vocês, isso vale para todos os presidentes. Eu faria assim. Iria num cartório, viria a público, faria um vídeo, faria isso ficar gravado, principalmente num cartório. Eu assumo o compromisso de até tal data reduzir em tantos por cento o desmatamento, investir em equipamento, investir em pessoas, investir em máquinas, investir em inteligência e tecnologia para reduzir o desmatamento e os incêndios florestais em tanto por cento, de acordo com o que é pedido na comunidade internacional. Isso sim é um compromisso. Aí sim eu estou oficializando alguma coisa nesse sentido. Mas de acordo com o que Bolsonaro escreveu na carta, pontuou diplomaticamente com Biden pela primeira vez, mas escreve uma carta totalmente vazia, realmente não se comprometendo a nada. Essa é a grande verdade.
aquilo que eu falei, né? O pedido de dinheiro a outros países tem centralizado o posicionamento do Brasil no exterior, capitaneado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A tese é de que todos devem pagar pela prevenção ambiental do Brasil, porque todos têm comprometimento com a Amazônia. A condição de repasses internacionais feita pelo governo Bolsonaro contradiz suas atitudes mais recentes sobre o assunto. Ricardo Salles foi o responsável por paralisar o maior programa de proteção da Amazônia da história, o chamado Fundo Amazônia, para realmente ajudar no combate aos crimes ambientais, que era bancado com recursos diretos da Noruega e Alemanha. Salles paralisou a iniciativa sob o argumento de que esta beneficiava apenas organizações ambientais com programas que não chegavam às florestas. Ele afirmou, todos recordam disso, irregularidades nos repasses, mas o que nunca foi comprovado. Certo? Isso aqui é verdade. Nunca foi comprovado o que ele disse. O que eu acabei de mencionar para vocês, acabei de ler. Ok, pessoal? Então, a história é essa. A carta bizarra que Bolsonaro enviou a Biden, ela, no meu entendimento, não assume nenhum compromisso com a preservação do meio ambiente, com os crimes ambientais. Isso tem que ser oficializado. Como também os outros governos fizeram pouca coisa para, como eu disse, né, quando a gente fala em combate, a gente tem que colocar na cabeça que nós temos que criar situações para que não aconteça. A gente não pode chegar depois que aconteceu a coisa. Isso não é combater, isso é assistir. Isso é somente assistir, concordar com o erro. O que adianta um financiamento, né, tantos recursos, aí eu vou lá, molho algumas cinzas, recolho restos de animais mortos, vejo rios secos, lagos secos, casas incendiadas, fazendas incendiadas. É isso que não pode acontecer. São essas medidas que este governo e os próximos governos, seja do Brasil ou qualquer outro, têm que agir realmente no combate de crimes ambientais, na proteção da natureza. É isso que eu quero dizer. É isso que tem que ser feito. Beleza? Então eu espero ter ajudado. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.